E aí, meus companheiros criativos, estamos aqui de volta com mais um Jeff Werson. E o tópico é desenvolvimento de jogos. Hoje eu quero falar um pouco sobre game design e eu vou começar com a parte organizacional, que é a criação de uma GDD. Eu vou falar muito pouco agora, vai ser só uma introdução básica, depois a gente vai andando de pouco em pouco em como fazer uma GDD mais expandida e tópicos que você tem que estar ligado quando você vai fazer um jogo. O que é a GDD? A GDD é um documento de game design. Vamos pular aqui para meu computador. Opa, tá. A GDD é um game design document. Ele serve para você organizar as ideias em torno do jogo e já dar alguma substância a essa ideia. O que ele não é? Vamos ver. O que ele não é. Um documento de game design não é uma lista. Ele não é uma lista. Não é para você listar coisas que você tem que fazer e marcando o que você já fez. Ele não é isso. Um documento de game design também não é um recurso de consulta para o resto da equipe. Um documento de game design é um arquivo. Nele você vai anotar as coisas com o intuito de organizar os pensamentos em torno do jogo e conseguir maior claridade na hora de fazer o jogo. E ele está ligado com o quê? Você vai pegar esse GDD e você vai dividir ele quando você tiver uma equipe maior. Se tiver mais de uma pessoa trabalhando, eu estou acostumado a trabalhar com uma só, o ideal é que você divida esse GDD em algumas partes para que funcione melhor a intercomunicabilidade, a comunicação entre as pessoas. Por exemplo, para a galera que vai programar, você faz um documento mais técnico, onde você diz, eu quero um pulo vai ter, calma aí, você diz, vai usar física. Eu quero um pulo. Eu quero um dash que aumenta a velocidade e que seja feito com dois botões, 2 toques para frente, 2 toques para trás. Isso vai ser mais técnico, que vai servir para implementação no código. Você vai dividir para a galera de arte visual. Se você também for responsável por alguma linha geral de roteiro, você vai dividir para dar essa linha geral para o roteiro. Numa equipe maior, provavelmente toda essa galera vai estar envolvida na hora da criação do GDD em uma segunda etapa. Então você vai ter a primeira etapa dos game designers conversando ali com talvez um chefe de arte, um chefe de programação, um chefe do roteiro, trabalhando em equipe ali para ir garimpando e lapidando esse GDD inicial, que vai ser a sua base inicial do pensamento sobre o jogo. O que você faz com o GDD? Você vai interagindo com ele e iterando ele. O que isso significa? O primeiro GDD que você faz, ele não é fixo. Ele vai ser só o primeiro, ele vai conter algumas ideias. E conforme você avança no projeto, você não apaga as coisas que estão nele, você vai adicionando. Por isso que ele não é um documento que serve muito bem para consulta, e sim para arquivar as coisas. Você vai ter sessões nele e você vai adicionar as coisas novas nas sessões. E você pode escrever essa GDD de diversas formas. Você pode escrever ela, se for pequena, dentro de um documento de texto, de um processador de texto de preferência para você ter opções avançadas. E se for algo maior, com uma equipe maior, é interessante que você use recursos melhores para isso. Como, por exemplo, escrever sua GDD em formato de wiki, onde você vai conseguir linkar diversos fatores, diversos textos para outros lugares, que são os lugares interessantes
para a sua equipe, para eles não ficarem perdidos em um local só e você não ter que ficar criando vários e vários documentos diferentes. Você cria uma estrutura que vai seguindo uma lógica, e você pode linkar documento técnico, documento de arte, documento de música, documento de história e por aí vai. Então o Wiki é um jeito interessante de organizar a sua GDD. O que vai na GDD? Primeiro, vamos ver aqui. Se você chegou até aqui é porque você é interessado em jogos. O que é um jogo? Um jogo, isso é importante saber para quando você for escrever sua GDD, o jogo é um sistema de regras. E esse sistema de regras ele dá feedback aos jogadores. Uma das definições que eu mais gosto, entretanto ela não é a única definição, você tem diversas definições, desde definições mais livres até definições mais fechadas, definições para um tipo de jogo, definições para outro tipo de jogo. Você vai ter autores mais antigos, autores mais recentes. Então, se você se interessar por essa parte mais teórica do game design, se você se interessar por game design, né, você deve ler coisas sobre game design. E eu vou recomendar alguns livros aqui para iniciar. Bem, aqui a gente tem qual é a definição de Salem e Zimmermann num dos livros que eu considero melhores até agora, bem completo, entretanto ele é bem teórico, ele é bem pesado, então só recomendo ler se você gostar de coisas teóricas. E ele, no Brasil ele tem em português, o Regras do Jogo, e na definição de Salem e Zimmermann, um jogo é um sistema em que os jogadores se engajam em um conflito artificial definido por regras com resultados quantificáveis. Essa é uma das definições de jogo e é uma das que eu gosto mais, assim. Mas ainda assim você consegue observar casos limite dentro dela. E onde você pode arranjar mais informação? Bem, tem 2 livros que são melhores para iniciantes. Um deles é um livro de uma autora brasileira, uma game designer brasileira, que é o Game Start. O Game Start é um ótimo livro introdutório, ele é leve, ele é pequeno, ele é claro, ele tem muitos exemplos, ele não entra no blá 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 teórico muito pesado. Eu particularmente tenho um apreço grande por esse livro. Ele não foi o primeiro que eu li depois de já ter lido uma carga muito grande, então eu li mais para analisar se valia a pena eu recomendar depois para outros amigos que quisessem. E é um ótimo livro de começo, da autora Thais Weiler, eu acho. O nome, como se pronuncia, né? Eu sei que é dela, eu não sei se pronunciei certo, Thais Weiler. Você pode encontrar no site aqui, gamestart.net, e você pode baixar ele gratuito como EPUB, ou o que eu fiz, que foi comprar para ajudar a autora, no Google Play e na iTunes Store. Aqui o livro na Google Play, o Game Start. Eu comprei ele aqui, eu já até dei uma avaliação alta. E aqui tem ele baixado em EPUB, você pode baixar ele todo em português. E você tem diversos tópicos aqui, é um livro bem completo e bem interessante. E um outro livro mais iniciante, é esse aqui, do Scott Rogers, o Level Up, um guia para o design de grandes jogos, que chegou em português há alguns anos atrás. Esse é mais caro, o da Thaís, se eu não me engano, você consegue na Google Play por entre 10 e 20 reais, eu acho que eu comprei o meu por 15 reais. Esse do Scott Rogers é mais caro, ele tem na Saraiva, se eu não me engano, em outras livrarias, eu acho que eu já vi na Cultura também. Ele é mais de 100 reais, com certeza. Ele é bem grande, esse é bem maior, ele aborda temas mais aprofundadamente, de uma maneira iniciante também. Tem alguns exemplos de GDD que a gente vai ver aqui, entre outras coisas. Esses são 2 livros que eu gosto bastante. São bem para iniciante, assim, não tem erro, nenhum dos dois, assim, os dois, não tem erro, assim, não tem erro de comprar eles e se arrepender. Você vai comprar eles e vai gostar bastante, se você se interessa de verdade pelo assunto. Um livro que eu não recomendo é Aprendendo Jogos na Prática. É um livro verde, ele é bem ruim. Foi o meu primeiro livro de game design. Tudo bem. E agora eu quero mostrar alguns exemplos de GDD de uma página. O Scott Rogers, e não só ele, mas muitas pessoas da indústria
vão dizer que é interessante você criar GDD a partir de processos que vão crescendo. Primeiro você cria uma GDD de uma página, que vai ter só o essencial. Depois você aumenta para uma de 10 páginas, que vai ter uma descrição melhor de cada coisa. Enquanto uma página você vai ter 10 tópicos ali dentro sendo abordados, mais ou menos. Em 10 páginas você vai ter um tópico por página, mais ou menos. E daí você vai aumentando esse número de páginas para a produção interna. Essa primeira de uma página geralmente é para dar uma ideia geral do jogo, apresentar a ideia, fazer um pitching. Para um pitching mais elaborado, você vai ter uma de 10 páginas. O pitching é você tentar vender sua ideia para alguém. Vai ter uma GDD de 10 páginas que você pode entregar isso para alguma pessoa que esteja mais interessada em entender melhor o que vai acontecer ali para se é para você convencer alguém para entrar na sua equipe ou se é para você convencer alguém de que o seu jogo é uma ideia concreta e boa para se investir. E aí daí pra frente você vai crescendo aí o número de páginas e dependendo do seu jogo você vai ter centenas de páginas numa GDD. Vamos voltar aqui para cá. Eu quero mostrar o exemplo de GDD de uma página do Scott Rogers. Um dos exemplos, né? Ele tem vários exemplos, entre eles esse exemplo aqui bonitão. Nem sempre é bonitão assim, ele tem um exemplo em texto também, que eu dei mole e não botei aqui, mas vai ter tudo no link aí. Esse GDD aqui, ele mostra as coisas principais que um jogo precisa demonstrar. Você tem o nome do jogo, que não precisa ser o nome final, claro. Você tem uma punchline aqui em cima, falando sobre o jogo, bem rápido. Você tem a classificação do jogo, você tem uma descrição do herói, com algumas características de gameplay já. Você tem um sketch, um rascunho aqui do conceito de algumas coisas. Você tem uma introdução rápida e bem curta, um pouco da história, da narrativa do jogo. Você tem alguns pontos principais que você quer destacar sobre o seu jogo, o que ele é bom, o que ele tem de diferente. E você tem algumas locações aqui também. Esse é um GDD bonitão de uma página, interessante para apresentações. Você tem GDDs de uma página mais focados, como o desse site aqui, do Pixelato, do estúdio Pixelato. Você tem aqui o PDF para baixar, onde você tem uma organização mais estruturada, onde você tem o nome do jogo, o autor. Aqui uma parte para você desenhar algumas imagens ou escrever informações adicionais. Inclusive desenhar é uma etapa muito interessante, por exemplo, ali no do Pixelato, você quer fazer um jogo de plataforma, é interessante você descrever algumas mecânicas desenhando, talvez. Você bota aqui, vai ter plataformas flutuantes, você vai ter um personagem principal, ele consegue pular, e ele vai para um lado e para o outro, e ele tem um canhãozinho aqui que atira. Mega Man. E aí você tem alguns inimiguinhos aqui que ficam parados e que tem padrões de movimento. Descrevi um pouco rapidamente o que é Mega Man. E aqui você vai ter algumas outras informações interessantes, como a sinopse, como as features, né? As features são o que você faz no seu jogo, quais são as features principais dele. Por exemplo, pular, atirar e andar. O tema dele, no caso Mega Man, um futuro distópico, onde robôs com inteligência artificial se rebelaram contra seus criadores. E você tem um herói principal, um desses robôs, que vai tentar reorganizar essa bagunça. As regras do jogo, você pode andar para um lado, para a direita, você sempre vai ir para a direita, você não pode voltar para a esquerda, você tem um botão para atirar, o tiro simples mata os inimigos simples morrem com um tiro só, inimigos mais complexos vão morrer com mais tiros. Você tem os objetivos, o objetivo é chegar no final da fase e derrotar um chefão, que vai ter algum padrão de movimentação e vai ter mais poderes e habilidades que um inimigo comum. O pacing, que é muito importante, que é mais ou menos como vai acontecer o andamento do seu jogo.
não necessariamente da sua história, mas do seu jogo, porque isso é um documento de game design, a gente não pode esquecer, a gente tem que focar no jogo, o pacing do seu jogo. Por exemplo, Mega Man. No começo você vai jogar uma fase obrigatória. Quando você passar dessa fase obrigatória, essa fase obrigatória serviu como um tutorial. Ela vai ser mais simples. Esse é um pacing geral, depois você vai ter que entrar no pacing de cada fase. Depois, você que vai ajustar seu próprio pace. Você vai escolher uma fase e vai jogar ela. Geralmente, no começo, as primeiras fases que você vai jogar vão ser um desafio maior, porque você não tem uma arma eficiente. Então, vai ter uma ordem mais correta, mas o jogador pode escolher por onde começar. A partir do meio do jogo, o jogador vai conseguir prestar um pouco mais de atenção e ver que cada arma que ele ganhou nova vai ajustar a dificuldade do jogo para ele. Então ele vai começar a ir numas fases e você vai ter uma cadência mais linear do jogo. Então você vai ter um pico de dificuldade menor e você vai conseguir avançar melhor. Até que vai chegar um certo ponto que você vai liberar fases de chefões finais. Então você vai ter um aumento de dificuldade bem grande e você vai depender totalmente da habilidade do jogador. E você pode traçar isso como um gráfico. Por exemplo, o que eu descrevi aqui, você tem fase, vamos lá, gráfico, fase inicial, pouca dificuldade. Depois você vai ter um pico de dificuldade. Quando você entender o que está acontecendo, sua dificuldade vai diminuir um pouco, não tanto. Ela vai subir mais devagar, até que você destrava as últimas fases, que no caso do Mega Man 2, por exemplo, vai ter um pico de dificuldade enorme. E quando você chegar lá no chefão final, perto do chefão final, você vai ter picos maiores, que vão ser os pequenos chefes. E aí você chega no final, e quando você termina, você terminou. Sua dificuldade acaba. Isso seria um gráfico de pacing geral de um Mega Man antigo, por exemplo. Você tem a audiência aqui, por exemplo, crianças de 10 a 13 anos, e você tem uma descrição rápida da interface. Sei lá, uma interface limpa, de jogabilidade. Quando você aperta Start, você vai para a interface que tem menus de escolhas de armas e equipamentos, papai, coisa e tal. Esse é um dos modelos de GDD de uma página. Você tem vários, você pode criar o seu próprio modelo de GDD de uma página. Quanto tempo tem esse vídeo já? 17 minutos, tá de boa. É um vídeo denso. Você tem outros autores aqui que dão outras páginas. Eu gostei desse cara aqui, do Warren L. Harris, que ele disponibiliza no GitHub seu modelo de GDD, que é esse daqui, que é baseado no... É o Game Design Canvas, que é baseado no Business Model Canvas. Então você tem aqui toda uma organização de coisas e o que está colado um no outro se conecta, né, um pouco. Aqui não tem tanta conexão, mas tem conexão sim. Então você tem um pouco mais de detalhamento aqui nessa pequena GDD, com o overview do jogo, inspirações, diferenças dos jogos que você se inspirou, como vai ser a experiência do jogador, objetivos, mecânicas, controles, estilo de áudio e arte, personagens, história e recompensa, e o tema e o local, assim, o setting, né? O tema geral. Eu acho interessante essa GDD, às vezes ela vai ser muito complexa porque você quer, e conforme você se acostumar com a ideia da GDD, você vai fazer seus próprios modelos que vão se encaixar dentro das suas necessidades. Sempre que eu começo um jogo, eu começo com uma GDD de uma página, às vezes ela vai crescer um pouco. Eu nunca fiz GDDs muito grandes, porque eu costumo trabalhar sozinho e meus jogos geralmente são de jumps. Então são coisas pequenas, são pequenos experimentos, pequenos minigames. Então, por exemplo, aqui eu trouxe duas GDDs que eu já fiz para alguns jogos que eu criei. Tem essa daqui, que é baseado em um jogo chamado A Love Story. Eu chamei o jogo de Love's Continuous, foi para uma Game Jam chamada Cyberpunk Game Jam de 2000 muito antiga já. Eu não sei se eu falei no vídeo do GDevelop, eu parei de desenvolver há algum tempo e voltei agora. E eu tenho a GDD de um dos primeiros jogos que eu tomei mais atenção na GDD, né, que é o Butterfly, que foi para Clone Game Jam, que no caso era uma Flap Jam. Você tinha que fazer um clone de Flap Bird. E aqui eu tenho uma organização básica
da minha GDD. Eu botei algumas imagens, aqui já eram imagens do... Aqui eram imagens esquemáticas, que foi o começo, né, da GDD. Eu adicionei coisas aqui, textos de como iam acontecer as coisas. E conforme eu fui fazendo o jogo, eu adicionei, por exemplo, tempo de jogo, velocidade, coisas mais técnicas foram fundidas nessa GDD, porque era só eu que estava trabalhando. E eu também fui fundindo a arte na GDD, o que pode ser uma boa prática, pode não ser, mas para uma pessoa só, acho que está de bom tamanho. E aqui o resultado do jogo. Você tem aqui o jogo funcionando a partir da GDD. E eu fui seguindo mais ou menos as ideias que eu tive iniciais, e conforme eu tinha ideias novas e melhores, eu ia testando e ajustando dificuldade, essas coisas. E o que valesse a pena, eu ia adicionando na GDD. O que não valia a pena, eu simplesmente não adicionava, porque ia ser perda de tempo de desenvolvimento. Era melhor eu desenvolver do que ficar lambendo um pedaço de texto. E aqui a gente tem o Loves Continents, que tem no meu It também para baixar lá, é um jogo para Windows, feito com Game Maker Studio para Cyberpunk Game Jam, onde eles deram essa imagem e a gente teve que desenvolver um jogo. E aqui eu já tenho uma estruturação melhor, né? Eu já estava mais desenvolvido na criação de GDDs. Eu desenvolvi essa GDD com 2 páginas, porque essa imagem toma muito tamanho. Então eu tenho aqui minha punchline, eu tenho o tema, que é a imagem, eu tenho um desenvolvimento geral do que aconteceu, e eu tenho aqui mecânicas logo de cara, que esse jogo é bem mecânico. Eu tenho aqui esquemas de como eu queria as mecânicas, eu queria transmitir uma sensação diferenciada, então usei diversos botões, eu não tenho combinações para as diagonais, eu tenho o botão de diagonal para as pistolas, para a espada, eu tenho tempo, eu tenho obstáculos. Isso daqui eu fui adicionando na primeira interação dessa GDD, eu tinha só queda e pistola. E conforme eu fui desenvolvendo ali rapidinho na Jam, eu adicionava, espada, preciso de uma espada, vamos ver o que precisa. Eu parava, pensava um pouquinho e escrevia. O tempo, vamos ver como é que funciona. Obstáculos, aqui você tem um pedaço de documento técnico envolvido aqui. Isso daqui não deveria estar aqui, se fosse uma equipe. É interessante você criar um documento técnico onde você bota lá. Obstáculos, checkpoints. Aqui a história, que eu também fundi um roteiro junto com a GDD, o que não é recomendável, mas no caso era uma jam, eu estava fazendo sozinho, era mais rápido fazer assim, mais organizado para mim. Aqui a gente tem a história desenvolvida e embaixo a gente tem um roteiro totalmente desenvolvido já com os diálogos postos e ligados às partes do jogo. E diretamente já com suas... Na época eu desenvolvi assim, suas strings e tal, já meio técnico. E depois você tem a arte, que começou também como só isso daqui, e depois foi adicionando o que eu tinha feito à frente. Música, menu inicial começou com esse quadrado preto apenas, e depois eu fui adicionando coisas. A gente não apaga as coisas que tem na GDD, a gente vai adicionando. No máximo a gente lista, a gente marca talvez para não se perder. Principalmente porque isso aqui é um documento plano de texto, não é muito interessante para um desenvolvimento um pouco maior. Como eu disse, uma wiki seria mais interessante. E aqui a gente tem divisão de atos e tal. Uou! Quanta coisa a gente viu! Então isso é uma introdução básica ao game design através da GDD. Eu planejo falar um pouco de tópicos mais de game design, a gente falar de pacing, falar de como estruturar controles, de curvas de dificuldade, entre outros atributos que você vai utilizar na hora do game design. E eu também vou mostrar algumas ferramentas interessantes para o game design que podem facilitar a sua vida. Vou mostrar alguns modos de pensar. Não pensa que o game designer vai só escrever, só desenhar. A gente vai se envolver com matemática também,
A gente vai usar planilhas de Excel, a gente vai usar diagramas. O Game Designer ele vai utilizar de toda uma gama de ferramentas para facilitar o design, o projeto do jogo funcionar de uma maneira efetiva. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer adição que você tenha, é só comentar aí. Vamos conversar, vamos adicionar ideias, links, como nos comentários aí, podem botar links. Vamos discutir de uma maneira saudável. E os links, eu espero que eu não esqueça, vão estar todos na descrição do vídeo. Até uma próxima, valeu!